Boa noite novamente, pessoal que está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos escutando em algum outro momento. A gente vai dar continuidade no curso de mentoria espiritual, esse desafio, esse convite de amadurecer por meio da amizade, com o pastor Ricardo. E antes dele dar continuidade na nossa segunda aula, pedir para a Vanessa, que está aqui com a gente, fazer uma oração para nós. Pai querido, nós te agradecemos muito por essa oportunidade de nos reunir aqui para aprender mais com o Senhor através da vida do pastor Ricardo e pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite. Abençoa o pastor Ricardo, a sua exposição e prepara o coração de cada um de nós para a gente ouvir a sua palavra. Nos ajuda a aprender sobre esse assunto e nos transformar de modo que nós possamos fortalecer uns aos outros nas nossas amizades, ajudando nesse processo tão importante de crescimento e fortalecimento espiritual. Ser conosco, Senhor, abençoa a internet, as conexões, prepara o nosso coração, nossa atenção para receber a sua palavra. É o que te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Ricardo, só dois avisos rápidos aqui que eu me lembrei antes de você pegar. Primeiro, gente, eu não sei se o Ricardo vai comentar, mas eu vou comentar por ele. O novo livro do Ricardo foi disponibilizado hoje no site da Ultimato. Então, vou pedir para ele mesmo fazer a apresentação rapidinha quando ele pegar, mas depois já vou colocar o link lá para vocês, o novo livro do pastor Ricardo, sobre as parábolas das orações em Lucas e a oração não respondida. Então, está disponível lá, divulgue. Eu já li, está muito bom, muito pessoal, muito profundo. Certamente vai ser canal de bênção para muita gente. Convido você a ler, a presentear. Certamente vai abençoar muita gente. E a outra coisa é que se você não nos segue nas redes sociais e você quiser compartilhar, por favor, nos siga lá, compartilhe alguma coisa aqui desse momento, nos marque para que a gente possa recompartilhar e com isso divulgar também as nossas atividades, certamente vai nos abençoar bastante. Então, @Centro Cristão de Estudos lá nas redes sociais. É isso. Ricardo? Okay, boa noite para todos. Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Tá? Ok. Obrigado, André, pela apresentação do livro. Eu vou sugerir o seguinte, no final do momento nosso de aula, de perguntas, quando aproveitar que todo mundo já vai estar presente, eu então rapidamente posso comentar sobre o livro e enfim, né, falar um pouco sobre ele. Quantos aqui sabem que dia é hoje? O que comemoramos hoje no calendário cristão? Faz só um sinal com a mão, por favor. Quantos sabem? Aqui na minha tela, 4 pessoas. Talvez tenha mais aqui. Bom, hoje é o dia da ascensão de Jesus Cristo. E uma data e um evento importantíssimo que, infelizmente, nós, evangélicos, temos deixado passar sem celebrar devidamente, né? É a data onde nós encontramos onde celebramos esse momento em que Jesus foi ascendido aos céus, né, na presença dos seus discípulos, com a promessa de que ele voltaria. E como ele disse para os seus discípulos que era necessário que ele fosse, era importante, mesmo que os discípulos discordassem, ele foi enfático dizendo que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse levado até o Calvário, experimentado a morte, a ressurreição e a ascensão, o Espírito Santo, então, é a promessa decorrente daquilo que Jesus prometeu. Então, hoje, nós celebramos
a dádiva do Espírito Santo, mais precisamente, não nesse domingo, no outro, domingo de Pentecostes, mas o momento em que Jesus é ascendido aos céus, de onde ele governa, de onde ele reina sobre todo o universo e de onde ele intercede por nós. Então, eu queria ler o cântico de Apocalipse 5, que diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós celebramos o Natal. A Páscoa, eu diria que mais ou menos, né, acaba sendo um feriadão para a maioria de muitos cristãos, para acampamentos e outras atividades. Muito pouco Pentecostes e praticamente nada da Ascensão. Então, é bom lembrar que hoje é o dia que celebramos essa subida de Jesus, onde ele assume o seu lugar no trono, de onde ele governa e reina, e reinará pelos séculos dos séculos. Bom, nós vamos continuar hoje, e como eu disse no domingo, na quinta-feira passada, na introdução do nosso curso, eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar em 2 semanas, talvez até próximo de 3 semanas, não todas as 3 semanas, procurando de alguma maneira mapear, ajudar a entender o cenário, o contexto, a necessidade daquilo que nós estamos propondo, da mentoria espiritual. E a importância, eu diria que até a urgência dela nesse tempo em que nós vivemos. Eu vou pedir, então, licença para compartilhar a tela. Espero que funcione direitinho. Bem, acho que está. Então, na semana passada, nós vimos alguns textos importantes, mas um que eu disse que gosto muito, que me faz perceber com clareza a importância que Paulo sempre deu a esse tema, é quando ele escreve aos Gálatas, dizendo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Não é até que vocês estejam envolvidos numa igreja, tenham compromisso com o trabalho da igreja, até que vocês façam parte do ministério da igreja, não. Até ser Cristo formado em vós, até que vocês sejam percebidos, notados como pequenos cristos, expressões visíveis e reais de Jesus Cristo. Nós vimos alguns conceitos, eu quero bem rapidamente passar por eles, que a mentoria ou a formação espiritual na tradição cristã é o processo através do qual cada um de nós tem a mente, o coração transformado pelo ensino, pelo exemplo, pelas ações de Jesus, tornando semelhante a eles, e a maneira como nós também discernimos e particularizamos a ação do Espírito Santo, que é singular na vida de cada um de nós. Então, William Barry Connolly, eles dizem que a prática da direção espiritual é a participação de cada um na vida do outro, ajudando a prestar atenção naquilo que Deus está fazendo, Deus está comunicando, Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo na vida de cada um de nós. E quem é que hoje presta atenção naquilo que Ele está fazendo em nós e ajudar essa pessoa a crescer em responsabilidade?
Então, eu fiz essa citação de Os Guinness, ele olhando para esse cenário tecnológico e afirmou que nunca foi tão fácil evangelizar, mas nunca foi tão difícil discipular em virtude, claro, da impessoalidade da nossa cultura. Então, nós vimos essas três grandes mudanças do iluminismo, da Revolução Industrial e da Revolução Moderna, e eu quero hoje entrar num outro aspecto, que envolve alguns obstáculos para a nossa formação espiritual. E eu chamei de idolatria, né? Mas são obstáculos. Talvez a palavra idolatria seja um pouco mais forte, talvez por isso ela chame um pouco mais a atenção, porque a grande parte da cultura que nós vivemos envolve a desilusão de toda tentativa de dar sentido à vida racionalmente, tecnicamente, pragmaticamente. Então, eu anotei esses 5 obstáculos que são hoje, de alguma maneira, obstáculos para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação. Então, todos nós que trabalhamos nesse processo ou que queremos ser ajudados nesse processo, temos que ser, de certa forma, bastante honestos em relação a esses obstáculos. O primeiro, eu chamaria da idolatria da religião, ou essa tensão que existe entre a teologia sistemática e a formação espiritual. O racionalismo, ele deu à teologia sistemática o status de rainha das teologias. E, claro, fortemente influenciado pelo racionalismo, tudo o que nós precisamos é ter o conhecimento correto, a doutrina correta. Se participamos de uma igreja boa, que prega uma boa doutrina, que tem uma boa teologia, isso é o que importa. E realmente isso é absolutamente importante. A teologia sistemática, a sã doutrina são absolutamente fundamentais. Não me interpretem mal, mas não é suficiente. Ou seja, o pedigree religioso não é nenhuma garantia de maturidade espiritual, nem a teologia correta, a melhor doutrina garante a maturidade. Então, para muitas pessoas, uma doutrina correta, ela, de alguma maneira, deveria dar sentido à vida, porque descreve racionalmente todos os aspectos da experiência cristã. Mas hoje nós questionamos se isso é suficiente, porque a gramática da fé não é uma gramática sobre coisas, mas é uma gramática que envolve as coisas enquanto experiência que vivemos. Nós podemos saber muito sobre Deus, sobre as doutrinas bíblicas, mas podemos não ter nenhuma experiência pessoal e real em relação a isso. Então, para muitos cristãos, a doutrina correta, a teologia correta, embora, repito, absolutamente necessárias, elas não fazem muito sentido para a vida. Eu dou alguns exemplos. Um bem comum, nós sabemos que Deus, por meio de Jesus Cristo, ele nos perdoa, ele nos reconciliou e, por meio do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos oferece gratuitamente o perdão dos nossos pecados. No entanto, muitos cristãos carregam por anos e anos e anos um sentimento profundo de culpa. E mesmo sabendo da doutrina, a culpa é capaz de massacrar a caminhada de fé e fazer com que essas pessoas permaneçam imaturas na sua jornada de fé. Querem ver outro exemplo? Uma das doutrinas bíblicas que me é muito cara, que é muito importante, que é a doutrina da adoção
Deus, por meio de Cristo, fez de nós seus filhos e filhas, e nós participamos da comunhão divina como filhos e filhas, gozando dos mesmos benefícios que o Filho unigênito goza eternamente na comunhão com o Pai. No entanto, muitos de nós, eu diria que um percentual muito alto de nós, não consegue entrar, participar, vivenciar essa realidade que envolve o espírito da adoção. Somos ainda atormentados pelo medo da rejeição, pelo medo de não sermos aceitos, reconhecidos, afirmados. Carregamos isso por muitos e muitos anos, alguns pela vida inteira. Quer ver outra coisa que não faz muito sentido? Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, na promessa de que estaremos para sempre com Jesus. Mas isso nem sempre se traduz numa realidade pessoal da experiência espiritual. Eu ouço com muita frequência, principalmente nesse tempo de pandemia, ouço pessoas dizendo em relação a alguém que faleceu em virtude do Covid ou de uma outra enfermidade, e as pessoas dizem algo mais ou menos assim: ah, mas agora essa pessoa está no melhor lugar do mundo. E eu sempre fico pensando, como assim melhor lugar do mundo? Parece que é o melhor lugar do mundo apenas para as pessoas que morrem, porque das pessoas vivas que eu conheço, ninguém quer ir para o melhor lugar do mundo. Todos lutam com todos os recursos para permanecer longe do melhor lugar do mundo. Eu entendo que, claro, nós temos uma responsabilidade, um ministério. No entanto, a ideia de nós partirmos e estarmos com Cristo, como Paulo descreveu. Paulo é uma das poucas pessoas que eu já li a respeito que diz para mim, é melhor partir e estar com Cristo. É infinitamente melhor. Mas se é para o bem de vocês, eu fico. Ou seja, para Paulo, estar com Cristo, partir, morrer e estar com Cristo, era de fato melhor. E ele deixa isso claro. Mas isso não faz sentido para a maioria de nós. Então, é sobre isso que eu quero que vocês reflitam. Em que medida as doutrinas cristãs que você aprendeu, talvez desde a sua infância, ou que você professa, que você conhece, perdão, adoção, vida eterna, ressurreição, tudo mais, faz sentido para a sua vida. É parte da sua experiência cristã. Segundo, a idolatria dos sentimentos, ou seja, se de um lado nós temos a idolatria da razão, do outro lado, nós temos como reação a idolatria dos sentimentos, das impressões. Frequentemente falamos sobre nossas impressões. É claro que é uma reação ao mundo pós-moderno, ao racionalismo que nós herdamos. E oscilamos entre o objetivismo racional e o impressionismo subjetivo. Então, é normal, é natural que um terapeuta pergunte ao seu paciente pelos sentimentos dele, e é importante isso. É óbvio que há muita coisa para ser explorada aí, mas o problema é que os nossos sentimentos também são confusos. E é muito comum ouvirmos pessoas dizendo que hoje se sentem amadas por Deus, mas amanhã não. Pessoas que hoje amam o seu cônjuge, mas amanhã não, o amor acabou e eu vou me separar. Eu me sinto perdoado ou não me sinto perdoado. Ou seja, as impressões, os sentimentos, hoje eu tive a sensação de que eu adorei a Deus. Ou talvez no outro domingo, não, eu não tive essa sensação. Hoje o culto não foi tão bom quanto no domingo passado. Então, nós vivemos esse obstáculo, que é o obstáculo dos nossos sentimentos e das nossas impressões. Um terceiro obstáculo
é a idolatria das estruturas ou das instituições. Muitos cristãos hoje têm a sua identidade, a sua segurança, perdão, a sua segurança melhor definida institucionalmente. Ou seja, são pessoas que se identificam como batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, etc., e não como discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Muitas igrejas se organizam em torno de programas, e muitas pessoas se sentem bem com o programa que essa ou aquela igreja oferece. E muitas vezes esses programas não passam de entretenimento religioso. Outras pessoas vão um pouco mais longe, a identidade delas se fundamenta no personalismo de alguns líderes. Ah, eu pertenço à igreja do fulano de tal. A igreja que eu frequento tem a pessoa famosa, um jogador de futebol, um artista, alguém famoso que participa da mesma igreja, ou seja, tal personalidade frequenta a minha igreja. Eu ouço gente comentando isso, me dá a impressão de que essas pessoas deveriam se sentir bem mais valorizadas se tivessem compartilhado o mesmo berçário de hospital que o Bill Gates ou que alguma outra pessoa famosa. Parece que dividir o mesmo berçário que essa pessoa daria para mim um certo status novo. Eu uma vez encontrei um casal, eu estava no sul do país trabalhando numa determinada igreja, esse casal veio do Sudeste, recém-chegado ali naquela região, procurando por uma igreja, e ele dizendo da dificuldade de encontrar uma igreja naquela cidade, porque ele havia se acostumado com igrejas tops, de pregadores tops, né? E eu olhei para ele assim sei lá, não sei se foi pena, se foi um pouco de indignação, mas assim, o fato é que para essa pessoa ter frequentado a igreja de determinado pastor e líder ou uma determinada denominação dava a ele um determinado status. Um quarto obstáculo é a idolatria dos preceitos, que podemos chamar de legalismo também. Os fariseus foram conhecidos pelo zelo e rigor com que defendiam esses preceitos. E, inclusive, expandiram a prática deles. Eles jejuavam mais do que o recomendado, davam dízimo mais do que o recomendado. Muitas vezes, alguns cristãos se sentem seguros, e eu tenho amigos assim, em uma igreja que tem regras bem definidas, que o certo e o errado é exposto de maneira bem clara. Você tem essas fronteiras, se você ultrapassá-las, pode sofrer uma determinada disciplina. Essas pessoas não amadurecem, elas não crescem espiritualmente, porque elas dependem de regras, e quando elas se veem diante de situações para as quais as regras não se aplicam, elas se sentem desregradas e se perdem. E, por fim, a idolatria da tecnologia ou do pragmatismo. E hoje o que nós temos é que a revolução eletrônica tira ou nos afasta de um contato com a realidade. E a pandemia, claro, intensificou isso enormemente. Passamos mais o nosso tempo em contato com as ilusões. O ministério de muitos pastores e de muitos líderes é narcisista. Ele existe para projetar o nosso ego infantilizado, nos dar uma carreira, impressionar colegas. Então, a tecnologia tirou de nós o sentido de transcendência. Nos tornamos hoje pessoas cada vez mais imanentes. Então, se eu tenho os recursos, eu consigo fazer as coisas funcionarem. Hoje nós temos recursos para uma boa música, para uma boa estrutura eclesiástica. Então, nós achamos que temos uma comunhão, quando, na verdade, não temos. Achamos que temos uma adoração, quando, na verdade, apenas temos uma boa música. A tecnologia cria em nós essa ilusão
como a da igreja de Laodiceia, que achava que era rica, mas era pobre. Era destituída, mas ela achava que ela via tudo, entendia tudo, era rica e não precisava de coisa alguma. Então, o que eu quero mostrar com isso é que o processo de mentoria, seja voltado para mim, para você, para as nossas necessidades, seja para a maneira como nós ajudamos as pessoas, os nossos amigos, as pessoas que nós discipulamos, tudo isso faz com que a percepção da dimensão, da dinâmica, da realidade da fé seja ofuscada por esses obstáculos todos que eu acabo de mencionar. Então, o que nós vemos é que a vida espiritual e a prática da mentoria ou da direção espiritual parte do princípio de que Deus, como já vimos nos conceitos anteriores, que Deus atua no mundo e atua na igreja e na vida de cada um de nós pessoalmente. E Deus é um Deus que se comunica com o seu povo e age em mim e em você. Nós temos esses exemplos assim que são marcos na narrativa bíblica de que Deus andava com Adão no jardim. Deus chama Abraão. Deus fala com Moisés. Deus conversa com os discípulos no caminho de Emaús. Ele chama Paulo e Barnabé para uma missão. Deus é um Deus que atua na vida da sua igreja e ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós e uma aliança com seu povo. Portanto, a vida, ela é incondicionalmente sagrada. O problema é que quando a secularização invade e destrói a sacralidade da vida, nós corremos o risco de ajustar a dinâmica da fé à cultura predominante, seja ela racionalista, seja ela emocional e sentimentalista, seja ela o que for, seja ela burocrática, legalista, pragmática, nós nos ajustamos a isso. Christopher Lasch, um autor que eu gosto muito, um sociólogo, faleceu aí na década de 90, ele levanta essas perguntas. Ele diz assim, por que o crescimento e o desenvolvimento pessoal, ou pessoais, né, se tornaram tão árduos de ser atingidos? Por que as pessoas levam tanto tempo e algumas nunca conseguem amadurecer? Por que o temor de amadurecer e ficar velho persegue nossa sociedade? Por que as pessoas resistem tanto até aos processos naturais do envelhecimento? Por que as relações pessoais se tornaram tão instáveis e tão precárias? E por que a vida interior não mais oferece qualquer refúgio para os perigos que nos envolvem? Por que temos tanto medo dessa realidade interior? Por que fugimos tanto disso? É comum, eu encontro pessoas, eu tenho pessoas conhecidas, próximas a mim, que muitas vezes resistem participar de um retiro como do Emaús, ou alguma coisa assim, porque vai mexer com realidades pessoais, internas, e há um medo. Há um livro antigo, eu até separei ele aqui, está aqui, achei. Mas é um livrinho antigo que tem esse título aqui, Por que tenho medo de lhe dizer quem sou?, de John Powell. Da editora Crescer, o André depois vai ver isso aí. Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? É um padre católico romano, onde ele levanta essa grande pergunta. Porque se eu digo para você quem eu sou e você não gostar, né, é tudo o que eu tenho. Né? É tudo o que eu tenho. Tinha uma charge que eu esqueci de passar para o André colocar aqui, mas é uma charge da Mafalda que eu gosto muito, onde a Mafalda vira para o Felipe, que está sempre em crise existencial, e diz assim para o Felipe, Felipe,
Olha só essa expressão fantástica. Conhece-te a ti mesmo. E o Felipe diz assim, que coisa impressionante. É isso que eu vou fazer daqui para frente. Vou me conhecer. E aí vem o último quadrinho dele, triste, cabisbaixo, e a Mafalda perguntando, mas por que você está tão triste assim? Ele responde para ela, e se eu não me gostar? E ele descreve assim esse drama, né, que todos nós sofremos com o problema do conhecimento pessoal, né? Então, eu queria dar um pulinho aqui, eu vou voltar a esse outro slide anterior, mas eu queria comentar com vocês esse slide agora, que eu estou com ele aqui na mão, que é um relatório de Ron Sider, um relatório que aconteceu aí mais ou menos no início dos anos 2000, 99 até 2005, mais ou menos. É um relatório antigo, que aparece nesse livro O Escândalo do Comportamento Evangélico, né, que foi publicado pela Ultimato. O título original, se não me engano, foi O Escândalo da Consciência Evangélica. E, embora os dados sejam antigos, muito antigos, assim, tem 20 anos, eu diria que os percentuais hoje são bem piores, os indicadores são bem piores do que há 20 anos atrás. Tá? Então, não é para a gente ficar muito animado. Quando ele viu esses dados, que foram feitos através de vários institutos de pesquisa nos Estados Unidos, ele ficou muito assustado. Eu vou correr aqui bem rapidamente, mas, por exemplo, sobre o divórcio. Nesse relatório, ele diz que o divórcio entre cristãos evangélicos, conhecidos como nascidos de novo, é tão grande quanto os dos não cristãos, talvez até um pouco mais. Ou seja, os cristãos que nasceram de novo, que se converteram e que frequentam uma igreja regularmente, eles se divorciam, em média, um pouco mais do que os não cristãos. E o pior é que 90% dos divórcios desses cristãos ocorrem depois deles terem aceitado a Cristo. O materialismo é um outro problema que eles levantaram, onde apenas 6% dos adultos contribuem com alguma coisa com a igreja ou com missões. Ele diz que hoje um membro de uma igreja histórica, de qualquer denominação histórica nos Estados Unidos, isso em 2000 e pouco, contribui com a igreja, em média, com 2,6% da sua renda, ou seja, um quarto daquilo que nós chamamos hoje de dízimo. E os das igrejas livres evangélicas chegam a 4,2%. E apenas 6% é que contribuem, com algo próximo de 10%, e a gente vê um declínio no programa de missões nos Estados Unidos. Sobre o racismo, ele diz que o evangelicalismo branco evangélico faz mais para perpetuar o racismo do que para reduzir. Ele diz que um estudo do Instituto Gallup descobriu que, quando se faz a pergunta para um evangélico, você tem objeção a que um vizinho negro se mude para sua vizinhança de porta? Ele disse que os menos preconceituosos são os católicos e os não evangélicos. O próximo grupo, em termos de rejeição de preconceitos, pertence aos protestantes históricos, e que os evangélicos e os batistas do sul dos Estados Unidos são os piores nesse quesito. E ele vai descrevendo sobre desobediência sexual. Naquela época, 15% dos evangélicos diziam que adultério, ou seja, sexo extraconjugal, é normal. E um grande percentual que o sexo pré-marital, pré-conjugal, é normal.
né? E aquele programa O Verdadeiro Amor Espera, que aconteceu com jovens, adolescentes, onde, se não me engano, 12 mil deles fizeram um compromisso num congresso de que só teriam relações sexuais dentro do casamento, etc. Eles acompanharam esses jovens durante vários anos e 88% deles fracassaram. Esse relatório do Ronald Sider, ele trouxe uma profunda tristeza para ele. Ele sentiu uma profunda dor, chorou. A pergunta que ele levantou foi a seguinte: o que acontece? Ou seja, por que o evangelho não muda nada? Por que ser cristão e não cristão é a mesma coisa em termos de ética, em termos de moral, em termos de compromisso com a sociedade, em termos de testemunho evangélico? E se nós olharmos aqui no Brasil, nós vamos perceber que o cenário não é diferente. E nesses últimos 20 anos, certamente, esse cenário piorou muito. Então, a pergunta que eu levanto, e é uma pergunta, para mim, crucial, é: o que não temos feito? Talvez uma resposta que poderia surgir rapidamente é a falta de discipulado na igreja. Não. Não é que o discipulado não seja importante. Não estou referindo a discipulado como programa, como atividade. Não. Eu estou me referindo ao fato daquilo que eu comentei na primeira aula, de que todos nós, independente de programa, de estar envolvido ou não numa atividade regular, pragmática de discipulado, todos nós influenciamos e somos influenciados. Todos nós. Todos nós influenciamos os nossos filhos, quer queiramos, quer não. Todos nós influenciamos nossos amigos. Ou seja, a nossa convivência na igreja, na família, na vizinhança, no trabalho, influencia. E a pergunta é: qual tem sido essa influência? Por que nada muda? O John McMurray e esse Philip Rieff, eles analisaram essas duas grandes mudanças. O McMurray foi um teólogo protestante, escocês, e escreveu muito sobre o sentido da pessoa, um filósofo fantástico, extraordinário, mas ele descreve a apoteose do Estado e o declínio da religião, onde ele diz o seguinte, que a tendência de olhar para a salvação através da autoridade política e não pela autoridade religiosa cresceu muito na nossa sociedade. Ele falou isso numa palestra na década de 50, depois da Segunda Guerra. E o problema para McMurray é que qualquer forma de governo, ele nunca vai preencher a realidade e a busca de sentido humano que nós necessitamos. Mas eu vejo hoje, com uma frequência, aqui em Brasília principalmente, como que a expectativa em relação ao papel do Estado, seja ele de que ideologia for, isso faz com que algumas pessoas, ou muitas pessoas, transfiram para o Estado o sentido da redenção e da salvação que buscam. Isso está muito mais presente do que a gente imagina. Mas o Philip Rieff, nesse livro Triunfo da Terapêutica, ele fala sobre como que a religião hoje, como moldura organizadora da cultura americana, ele diz que a visão terapêutica ameaça também desbancar a visão política e religiosa. E então, o clima contemporâneo para Philip Rieff não é religioso, nem mesmo tão político. Eu diria que sim, político, mas terapêutico. Isso, no último curso, eu comentei sobre isso aqui nesses cursos que a gente tem dado. E o que Philip Rieff diz é que a psicanálise
ela não é profética, ela não é contracultural. Na verdade, o Dr. Houston desenvolveu muito esse conceito. Ele diz que a psicanálise está profundamente comprometida com a cultura. Em qualquer terapia se presume a ausência de julgamento, o que torna o processo terapêutico não profético. E o que nós vemos hoje em muitos segmentos evangélicos é que a saúde mental tornou-se um substituto para a salvação. Então, o que as pessoas mais buscam hoje não é a salvação através do arrependimento e da fé, mas do sentir-se bem, sentir-se confortável, ter segurança emocional, saúde psíquica. Fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, mesmo quando a realidade não é confortável. A terapia, como disse o Dr. Houston numa ocasião, torna o ateu confortável no mundo que é de Deus, porque ela torna a secularização boa. Então, hoje, nós vivemos um dos grandes obstáculos à formação espiritual e ao amadurecimento espiritual, que é a divinização do self. Nós vamos falar mais sobre isso. Ou seja, nós somos nossos próprios criadores e criamos a nossa própria realidade. É interessante notar que, antes do século XIII, o caminho dos santos e o caminho dos teólogos ou da teologia era o mesmo. Hoje isso mudou. Um teólogo não é necessariamente um santo. E é esse dualismo que nós temos que superar. A conversão para os pais da igreja, como nós vimos num outro curso que eu já dei aqui, envolvia a transformação das emoções, do caráter, do intelecto, da razão. Ela era holística, ela era integral. Portanto, nós precisamos recuperar a sabedoria na teologia. É isso que Paulo escreve a Timóteo. Por que precisamos da sã doutrina? Não é para nos dar mais um título de doutorado, mas para que nos tornemos sábios para a salvação. A sã doutrina tem essa finalidade, porque a perda da sabedoria é um problema que precisamos recuperar. O propósito de Deus para o ser humano é um propósito bastante prático e diz respeito ao seu dia a dia. É por isso que, para os pais da igreja, falar da exposição da alma era muito natural, porque eles entendiam disso. Crisóstomo, nos seus escritos pastorais, afirma que a saúde mental e a saúde espiritual caminham sempre juntas. A teologia moderna e a psicologia secular, elas seriam hoje completamente estranhas para os pais da igreja. Então, a fé cristã é uma fé que busca significado. Por isso que eu falei da importância do duplo conhecimento. O racionalismo por si só, o pensamento por si só é inerentemente privado. Por isso que toda filosofia que parte da primazia do eu penso, logo existo, que procura definir a pessoa apenas como um ser pensante, fica limitada a uma lógica individualista e, portanto, necessariamente egocêntrica. A fé bíblica, a fé cristã, ela precisa se relacionar com as situações reais da vida. Precisamos personalizar a fé. A espiritualidade não pode ser separada, alienada da realidade diária da vida, dos dramas diários. E o mundo que vivemos, a cidade na qual trabalhamos e vivemos, é a única realidade acessível a nós. Então, a mentoria ou a prática da direção espiritual é esse processo, através do qual a fé precisa ser percebida como uma realidade pessoal, claro, e também comunitária, na qual a mente e o coração encontram-se totalmente ligados. O conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus é a condição básica para o amadurecimento e para encontrar significado.
Não existe um conhecimento de nós mesmos, nem de Deus, fora de relacionamentos. Tá? Então, gente, é muito importante. Nós estamos vivendo um momento da história onde nunca foi tão difícil caminhar nessa direção. Então, eu queria comentar com vocês sobre essas mudanças culturais e a necessidade de entender. A primeira delas, né, é a ruptura da realidade interna com a realidade externa, o que nos leva a uma perda da pessoalidade. Essa ruptura da realidade interna, a realidade do coração, aquilo que nós somos na nossa percepção mais profunda de nós mesmos. E a realidade externa é a atitude básica de uma cultura tecnocrática. Então, veja, a privatização da fé como consequência da secularização nos leva a esse rompimento da realidade interna com o restante do mundo, da percepção. Ou seja, há um constante conflito entre a paisagem interna e a paisagem externa. E esse rompimento é o sinal da negação de Deus como foco de unidade e significado para a vida. Ou seja, a minha paisagem interna, quando ela permanece confusa, quando ela permanece refém das marcas, dos medos, dos traumas que eu vivi, faz com que a minha percepção da realidade externa seja determinada pela realidade interna. Então, a maneira como eu vejo o mundo, as pessoas, os relacionamentos, a sexualidade, muitas vezes é determinada ou quase sempre é determinado pela realidade da paisagem interna. Se a paisagem interna é uma paisagem de abusos, de violência, de abandono, de rejeições, etc., a minha percepção da realidade interna vai ser percebida assim, a realidade externa vai ser sempre ameaçadora, vai ser sempre olhada com desconfiança, eu vou me armar e me proteger dessa realidade que é uma ameaça à minha integridade, etc. Então, essa ruptura precisa ser trabalhada na mentoria espiritual. A percepção da realidade externa não acontece sem que alguma coisa desperte a realidade interna. Basta ver a maneira como cristãos reagem de maneiras distintas à pandemia ou a qualquer outro conflito. Segundo, a cultura de massa e o rebanho sem pastor. Esse é um outro problema, porque nós vivemos hoje um processo de despersonalização e de alienação muito grande. Então, a identidade pessoal, a singularidade de cada um de nós e a espiritualidade são sacrificados por códigos pré-estabelecidos de comportamentos ou modelos de um cristianismo de massa. Igrejas grandes, as mega-igrejas, onde as pessoas entram e saem, ninguém sabe quem são rebanhos sem pastor. Não estou dizendo que todas as igrejas e todos os pastores de mega-igrejas são assim, não. Mas a tendência nossa é nos tornar cada vez mais impessoais, manter aquela grande estrutura em funcionamento. E tem pessoas que, inclusive, preferem uma igreja assim, porque elas podem entrar e sair sem que sejam incomodadas com aqueles que querem se aproximar, querem se tornar amigos. Esses dias atrás, há um tempo atrás, já tem bastante tempo, eu tenho conversado com pessoas assim. Aqui em Brasília, esse é um sinal muito evidente de pessoas que, para não criarem seus vínculos aqui, sonhando um dia em voltar para a sua cidade de origem, elas colocam uma infinidade de defeitos nas igrejas, na cidade e tudo mais, mas no fundo, elas não querem criar vínculos, elas não querem estabelecer raízes, não amadurecem. São rebanhos sem pastor.
e tem essa marca da cultura de massa. Foram massificados. A terceira é a perda da consciência de Deus, ou a perda do temor, como foco de unidade e significado do ser humano. Por isso que a Bíblia descreve o temor como princípio da sabedoria para viver. Mas se hoje você perguntar para você mesmo e para as pessoas à sua volta qual o sentido do temor de Deus no dia a dia, nas suas decisões, essa consciência da presença de Deus e de que é diante dele, como aconteceu com José, que permaneceu fiel ao marido de Potifar, fiel a Deus, ele poderia ter aceito o convite da mulher de Potifar e ter sido seduzido por ela, afinal de contas, ninguém estava ali para ver. O marido dela tinha viajado. Ou seja, o que os olhos não veem, coração não sente, não é esse o ditado? Mas a resposta de José é fantástica. Ele diz, eu não poderia ser infiel, não poderia trair a confiança do meu amo e do meu Deus. Ou seja, o marido de Potifar pode nunca ficar sabendo disso, mas Deus sabe. Eu não vou ser infiel para com ele. Essa consciência de temor como princípio de sabedoria e princípio unificador e de significado para a vida se perdeu. Em quarto lugar, o individualismo como credo não relacional. O individualismo é a marca do pecado original. A dificuldade de relacionar, de se doar, de se entregar e a instrumentalização do outro. O medo do outro. A dificuldade de se relacionar com o outro como um ser livre, igualmente como eu sou livre. A liberdade, interpretada como individualismo, ela intensifica o narcisismo e a alienação. Hoje nós temos leis para protegerem os direitos do indivíduo, mas não temos mais leis para proteger, que protegem o tecido social. E daí, o narcisismo e a alienação aumentam enormemente. Uma outra mudança importante, que é a massificação e o novo totalitarismo. Ou seja, ser democrático hoje é não discordar, é ser politicamente correto. É preciso aceitar, ou pelo menos fingir que você aceita e concorda com outras opiniões que vão até mesmo ferir as suas percepções, os seus valores éticos e morais. Então surge hoje uma outra forma, uma nova forma de escravidão, que é a escravidão das ideias. O reverendo Darrell Johnson, pregando sobre uma das igrejas de Apocalipse, quando tem uma nota assim de reprovação de Deus, ele diz assim que a igreja ela é inclusiva, aberta a todo tipo de pessoa, mas nunca a todo tipo de ideia. Ou seja, essa massificação e o novo totalitarismo é uma mudança que cria imensas dificuldades para o nosso amadurecimento, porque nos tornamos pessoas de tal forma maleáveis que nos perdemos. A tecnologia e a perda da transcendência, já falei sobre isso, né? Ou seja, perde-se o princípio que julga a importância relativa das coisas. Ou seja, qual é o princípio que julga a transitoriedade das coisas? É a transcendência. Então, quando nós perdemos o sentido de transcendência, nós absolutizamos o que é relativo. E isso nos conduz a um subjetivismo emocional. Isso é uma marca da nossa cultura. E a mudança da objetividade para a subjetividade. Já falamos sobre isso também. A perda da verdade objetiva nos conduz à falência da integração da dinâmica da vida. Fé,
ética, moral, relacionamento, arte, cultura. E essa mudança aumenta o valor da autoconsciência como forte ênfase na autorrealização, o que explica o crescimento de outras ferramentas, como o avanço tecnológico, a psicoterapia, com sua preocupação com a saúde mental e emocional, que se transformou, como eu já disse, num sinônimo de salvação. Bem, eu quero ainda avançar um pouco e pensar na fragilidade da família. O Pedro Dulce, no curso que está dando nesse mês para o Vocatio, vem falando bastante sobre isso. Quem não fez ou não teve chance de fazer, é uma pena, um material extraordinário, muito rico. Mas a família é a janela através da qual interagimos com a sociedade e com a cultura, com suas normas, com seus valores, bem como o espaço de formação pessoal, onde respeito, amor, obediência, as relações interpessoais, responsabilidade acontecem. Mas a prosperidade econômica, o crescimento das opções, o surgimento da consciência terapêutica e o narcisismo com a transferência da religião para todos esses processos terapêuticos são fatores sociais que mudaram muito o sentido da família. Então, a família vem sendo, na verdade, vista como o algoz, como o grande problema na estrutura e na formação da pessoa. Então, os pais vão perdendo cada vez mais, não só a capacidade, mas até mesmo a coragem moral e ética de formar seus filhos. E isso, então, traz uma série de novos conflitos para nós. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas, por exemplo, nós vemos assim, ao longo das últimas décadas, 4, 5 décadas, 6 décadas, né, a nova consciência feminina através do movimento de libertação, que trouxe muita coisa boa e muita mudança que não foi devidamente processada, nem pelas mulheres, nem pelos homens. A luta por igualdade, que trouxe muita coisa boa, mas também criou uma competitividade nociva, tóxica, tanto para as mulheres quanto para os homens. O surgimento e o crescimento do divórcio e a presença da mãe solteira, isso trouxe novas configurações, novos desafios, novas percepções para a família e a crise de gênero que nós estamos vivendo hoje, né? E, do outro lado, a crise da masculinidade, eu reduzi nesses 4 itens, mas nós vemos essa dificuldade do homem e a busca por uma nova identidade. As mulheres, elas cresceram, elas foram atrás, foram à luta para o mercado de trabalho, para resolverem seus conflitos emocionais, sua identidade, etc., etc. Os homens, me parece que ficaram um pouco tentando preservar aquilo que já havia sido conquistado quando eles começaram a ver todo o seu mundo sendo desfeito, desconstruído, e hoje precisando buscar uma nova identidade, e eu vejo muitos homens completamente confusos e perdidos. O medo e a passividade alcançaram níveis assim imensos, muitos casos de crises conjugais que eu pude acompanhar. A maioria das mulheres reclamavam da passividade, do medo, da insegurança, da infantilidade dos homens, né? Expectativas sexuais completamente irreais, infantilizadas, o abandono do sacerdócio, o medo de assumir papel, de assumir, digamos, biblicamente falando, não vou entrar nesse detalhe, mas assumir a sua autoridade, né? Então, a família como espaço onde o temor a Deus e a consciência de valores, princípios, etc., é formado, esse lugar da comunhão e lugar primário, primevo da formação, eles perdem o seu lugar. Ou seja, não é mais através da família que a fé é transmitida.
Ou seja, pela primeira vez na história, a transmissão da fé não se dá mais de maneira natural através de uma geração para outra. Da geração do meu pai para a minha geração. E parte da minha geração para a geração dos meus filhos, houve uma transferência. Da geração dos meus filhos para a geração dos meus netos, essa transferência, essa transmissão da fé já não será mais tão natural. E aqui eu quero terminar a parte de hoje, abrir para a gente conversar, espero que tenha muita conversa boa, esse desafio da transmissão da fé. Certamente não vai dar para a gente trabalhar com isso hoje, 100%, mas eu queria colocar. Isso aqui também é como que eu diria, uma pesquisa que foi feita no Canadá e foi feita também nos Estados Unidos em 2012 e 2013. E o curioso é que, no Canadá, o pessoal da ABU acompanhou e fez estudos assim muito ricos sobre a pesquisa. Ela se chama Uma Fé Hemorrágica, você pode encontrar no Google. E nos Estados Unidos foi o Instituto Barna que fez essa pesquisa. Deixa eu colocar rapidamente isso para vocês, para a gente ver os enormes desafios que nós temos pela frente. Primeiro, na infância, 70%, gente, veja só, 70% das crianças que frequentaram a igreja semanalmente, que costumavam ir uma ou mais vezes por semana, e 8% dasquelas que costumavam ir 2 vezes por semana, 70% não frequenta mais a igreja na vida adulta. 70%. 8% vão 1 ou 2 vezes, e 22% vão raramente. 52% na adolescência que frequentam a igreja semanalmente ou mais. Isso olhando para aquelas pessoas que frequentaram a igreja na infância. 10% vão 1 ou 2 vezes na semana, 24% raramente e 14% aparece uma única vez. Os jovens adultos de 18 a 29 anos, talvez 30, frequenta a igreja semanalmente, 39% ou mais, 9% 1 ou 2 vezes, 25% raramente, 27% nunca. Dos jovens que não frequentam mais a igreja, 50% não se identificam com a tradição cristã na qual foram criados. E os estudos indicam que os pais são a influência espiritual mais importante na vida das crianças e dos adolescentes. Uma mudança dos pais na frequência à igreja e na forma de viver a fé implica numa mudança dos filhos. A pesquisa, ela descreveu o interesse religioso dos jovens da seguinte maneira: 23% dos jovens consideram-se abertos para Deus e participam com regularidade de alguma igreja. 36% possuem alguma filiação cristã, mas não se consideram comprometidos a nenhum grupo organizado. 26% não têm compromisso cristão, mas têm dificuldade de admitir que são ateus ou agnósticos, e 15% consideram-se ateus. Gente, olha, 23% consideram-se abertos para Deus. Apenas 1 em cada 3 jovens que frequentaram regularmente a igreja na infância, 1 em cada 3, permanecem na fé. O Instituto Barna deu mais ou menos o mesmo número aos Estados Unidos. Aí eu estava me referindo à pesquisa canadense. 60% dos jovens que frequentam a igreja quando crianças abandonam a fé na adolescência ou na juventude. O dia que eu vi essa pesquisa,
Eu olhei assim na nossa igreja, a nossa igreja tem muitos casais jovens, não é uma igreja grande, é uma igreja relativamente pequena, média, de médio porte. Mas tem umas cento e tantas crianças, cento e poucas crianças no departamento infantil da igreja. E eu fiquei olhando e falei, gente, daqui 15, 20 anos, talvez menos do que 20 anos, 60% dessas crianças não estarão mais aqui. É assustador, não é? É muito assustador. A participação na igreja evangélica e nas igrejas mais históricas, os índices tendem a ser piores, isso nos Estados Unidos. E a pergunta é, o que é que afasta os jovens da fé? Por que eles não permanecem? Nessa pesquisa canadense, eles identificaram algumas causas e eu vou terminar com elas. Primeiro, a pós-modernidade como um ceticismo em relação às instituições e a desconfiança de qualquer forma de autoridade. A percepção que eles têm hoje é bastante negativa. E a forma de reagir a isso é o que eles identificaram na pesquisa como autonomia radical. Ou seja, os jovens querem ter uma autonomia sem nenhuma interferência de nenhuma outra esfera, até mesmo da família, sobretudo da igreja. Então, a segunda é essa autonomia radical, que eles descrevem como a forma como muitos jovens reagem a qualquer expressão de controle na sociedade. Se sou autônomo, eu posso ser livre das demandas, poder e controle de outras pessoas e instituições. Então, grupos, instituições como família e igreja, que impõem demandas sobre os seus membros, e se a autoridade é vista como suspeita, como forma de coagir, muitos jovens relutam e se afastam desses grupos. Eles querem algo que eles possam entrar e sair quando acharem conveniente. E aí eles vivem essa busca por identidade, o que é uma busca difícil para eles, que vem sendo um processo cada vez mais complexo, porque cada vez mais ele precisa lidar com isso solitariamente. A identidade que me foi dada pela minha etnicidade, família, sobrenome, gênero, etc., hoje é uma identidade que já não existe mais. Então, o jovem ele é forçado a descobrir a sua própria identidade, porque os fatores naturais, como eu disse, nacionalidade, gênero, etnicidade, religião, vão perdendo significado no processo de massificação cultural. E dessa forma, os jovens não recebem mais sua identidade, eles têm que criá-la, formá-la. E uma maneira de fazer isso é experimentando diferentes estilos de vida, inclusive religioso. Alguns são inofensivos, enquanto outros estão em desacordo com a formação bíblica e que podem ter efeitos que dificilmente serão recuperados. A busca por religião. Para os jovens adultos, religião existe para dar apoio. Nesse sentido, para eles, a religião só tem valor se ela for terapêutica e que não venha a requerer deles convicções claras, nem profundas. Eles são descritos como pessoas que tomam ideias sobre espiritualidade de várias fontes. Não vem a necessidade de ter um sistema de convicções coerente e integrado. E, como resultado disso, muitos jovens adultos acabam criando um sistema de crenças para consumo próprio. O compromisso com uma igreja faz pouco sentido para eles, porque suas convicções religiosas não necessitam ter qualquer associação com qualquer modelo existente. Se religião é ela precisa ser útil apenas para o indivíduo, para promover alguma estrutura moral para ele viver. Então, ela acaba não sendo muito necessária, porque muitos veem os valores morais definidos pela religião como valores retrógrados e restritivos.
Consumismo, a explosão de informação, tempo. Eu volto a falar sobre isso na semana que vem, mas para vocês terem uma ideia de que os desafios que nós temos pela frente são imensos, imensos, imensos. E nós precisamos refletir, pensar e construir uma forma de mentorear, cuidar, dirigir, orientar as novas gerações que vêm por aí. Eu vou abrir, o André abre a tela, desculpa ter avançado o tempo, mas essa última parte eu volto com ela até na semana que vem, porque eu acho ela muito importante, queria apenas destacar a importância delas para vocês, tá bom? Eu vou sair da minha tela, compartilhada, e volto aqui para a gente poder conversar. Obrigado, Ricardo. Obrigado, gente, pelas perguntas, pelas participações que estão chegando aqui no chat. Eu ainda estou copiando alguma delas aqui para colocar para o Ricardo. Mas eu já coloco a primeira, Ricardo. Pedindo para você explicar um pouco mais essa questão da ruptura entre realidade interna e externa, que você citou e usou como ponto de partida para abordar algumas outras coisas. Bom, a paisagem externa ela é definida, em grande parte, pela paisagem interna. No curso Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, eu exploro muito esse tema, ou seja, a forma como nós vemos, a maneira como nós interpretamos a realidade externa é determinada pela realidade interna, ou pela paisagem interna. Então, qualquer um de nós, se juntarmos aqui um grupo aqui de 5, 6 pessoas entre nós e colocar essas 5, 6 pessoas diante de um mesmo cenário, diante de uma mesma situação, provavelmente ou certamente a reação de cada um de nós será diferente. E será diferente porque a maneira como vemos, a maneira como interpretamos, vai ser determinada por essa realidade interna. E essa realidade interna tem muito a ver com as nossas feridas, principalmente as feridas que foram sendo formadas na infância, na adolescência. Então, como eu disse, uma pessoa que, digamos, teve uma presença de pais extremamente autoritários, opressivos, que nunca valorizaram a criatividade, nunca desenvolveram uma relação de segurança com essa criança, que cresce num mundo extremamente inseguro, a maneira como ela vai olhar, interpretar e reagir à realidade externa vai ser determinado por essa realidade interna. Por isso que quando nós entrarmos aqui na parte mais, digamos, prática da mentoria, um princípio fundamental para a mentoria é ouvirmos as histórias, as narrativas pessoais. E muitas vezes temos pouca oportunidade de fazer isso. As pessoas estão mais interessadas naquilo que fazemos, onde trabalhamos, a profissão que temos, aquilo que nós cremos, as nossas convicções racionais, etc. Mas a Bíblia é uma história que envolve as narrativas pessoais. E não são histórias de heróis, não são histórias de pessoas que deram certo, de pessoas que foram bem-sucedidas, não. É uma história de homens e de mulheres com vidas confusas, casamentos atrapalhados, onde traição, adultério, mentira aconteciam como acontecem hoje. E quando você se recusa a olhar para a sua história, quando você se recusa a permitir que o Espírito Santo penetre nessas camadas mais grossas que você desenvolveu ao longo da sua vida para se autoproteger,
essas feridas, elas permanecem ali dentro, sem serem tratadas, a nossa liberdade é comprometida, e então a experiência da fé torna-se extremamente precária e a nossa percepção da realidade muito limitada. Por isso que Jesus disse, e para mim tem a ver com isso, que são os olhos a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas serão? Mas são os olhos. São os olhos. Eu, com os meus olhos, eu contemplo essa realidade visível, mas através dos meus olhos da alma, os meus olhos ou os olhos do coração. Se os meus olhos forem maus, se o meu mundo interno está em trevas, são grandes as trevas com as quais eu vou me envolver. Ou seja, a mesma situação que pode representar para uma pessoa uma grande oportunidade, para outros significa uma terrível ameaça, porque a paisagem interna vai definir a paisagem externa. Não sei se ajudei, se ficou claro ou não, mas posso seguir adiante. Esse é um tema que me interessa muito. Bom, fico aberto aqui no chat, se vocês quiserem desenvolver mais, mas eu acho que o Ricardo vai continuar abordando isso também em outro momento, né? Nessa parte mais prática e sobre se prestar atenção no mover do espírito. É assim, quando eu falei que as narrativas pessoais são importantes, quando eu ouvi isso pela primeira vez, já tem uns 30 anos mais ou menos, eu comecei a prestar mais atenção nas narrativas, nas histórias. E muitas vezes as pessoas chegam para você trazendo problemas de terceiros. Eu tenho um amigo que está passando por isso. Na verdade, ela está querendo que você entre na história dela, mas ela não sabe descrever ou narrar a sua própria história. Às vezes, as pessoas usam um argumento bíblico, doutrinário, teológico. Às vezes, elas querem conversar sobre oração. Talvez a primeira vez que eu fiz isso, aconteceu, essa pessoa me autorizou a comentar isso, ela não era da nossa igreja, ela ela era de uma igreja pentecostal, foi encaminhada para conversar comigo por uma amiga comum, e quando ela sentou para conversar comigo, ela estava vivendo uma série de conflitos, e ela começou a querer descrever, e lá pelas tantas perguntou sobre o que eu queria que ela me contasse. Eu pedi para ela me contar sobre a vida de oração dela. Me conta a sua história de oração. As imagens de Deus na sua vida, na sua infância. E foi interessante que ela começou, vindo de uma igreja pentecostal, contando histórias fascinantes de milagres, do poder de Deus, e que ela orou muito e orava muito. Mas lá pelas tantas, ela abriu a porta, a janela que precisava. Ela disse para mim assim, quando eu oro para Jesus. Eu não oro para Deus, porque Deus é vingativo, Deus é mau. Jesus é bom, Jesus me compreende. E aí nós começamos uma longa conversa por várias semanas, e resumindo a história, ela era a filha mais velha de uma família grande, a mãe morreu, o pai era um militar de baixa patente, num acidente ficou paraplégico, transformou a sua casa num pequeno quartel e fez dela o seu assistente principal. Essa mulher abriu mão de tudo na vida dela, ela não casou, ela se dedicou ao cuidado dos seus irmãos mais novos, e o seu pai, com toda a sua mágoa e revolta pelo acidente, era um homem forte, autoritário, ele, desde a sua cadeira de roda, dando ordens e gritando pela casa,
essa mulher tinha muita dificuldade de olhar para Deus e reconhecê-lo como Pai. E assim, o grande desafio que eu enfrentei nas conversas com essa pessoa foi ajudá-la a se libertar dessas prisões do medo da sua infância e ser capaz de se voltar para Deus e dizer, Abba, Pai. E entender a paternidade de Deus da mesma forma como Jesus entendeu. E não é uma questão meramente doutrinária, não é racional simplesmente. Isso envolve toda uma visão da realidade e uma paisagem interna confusa. Obrigado, Ricardo. Tem muitos comentários, tanto no privado quanto no chat público, e algumas, pelo menos 4 perguntas sobre esse desafio da transmissão da fé, sobre isso. Então, só pegando pontos aqui, né? Comente sobre mentoria e transmissão da fé no meio da família. Como que temos percebido a crise dos jovens no período da pandemia? Como que nós podemos ajudá-los? Será que essa realidade do Canadá e a americana já se tornou a brasileira? E tudo mais. Várias perguntas nessa direção, pedindo para comentar mais. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Um livro legal que está sendo lançado lá fora, que toca nessa pergunta, chama Handing Down the Faith, ou Transmitindo a Fé, como os pais transmitem a sua fé para a próxima geração, do Christian Smith, aquele mesmo cara muito citado pelo Keller e pelo McGrath, que cunhou a expressão do deísmo moralista terapêutico. Ele fez a pesquisa contrária com os que ficaram, e, se não me engano, entre 70 e 80, o exemplo dos pais, mais do que um ministério infantil, mais do que um ministério de adolescentes, mais do que a ABU, ministérios universitários, internacionais, 80% o exemplo dos pais. É muito forte isso. Muito forte. Não, e assim, nós vamos... A próxima aula vai seguir com essa temática, né? Não só com os desdobramentos dessa pesquisa. Eu diria que aqui no Brasil, certamente é igual, ou já estamos numa situação assim até bastante mais avançada. Basta ver que no penúltimo censo nós tínhamos em torno, acho que de perto de 1 milhão de desigrejados, no último passou para 10 milhões e hoje já falam em coisa de 12 a 15 milhões de desigrejados no Brasil. Então, você vê que aqui o avanço desse tipo de relacionamento é muito acentuado, extremamente acentuado. Agora, quando nessa pesquisa, e eu me interessei por esse livro que o André mencionou, eu não li, na verdade nem conhecia, muito obrigado, mas assim, a influência dos pais não é a influência de você criar uma estrutura religiosa em casa, do tipo o culto doméstico, etc. Tudo isso é importante, não estou aqui menosprezando o valor dessas coisas. Mas, para mim, o importante é nós entendermos que, quer queiramos, quer não, influenciamos. Ou seja, os nossos filhos, netos, vão perceber se nós amamos mais o dinheiro, a fama, o status profissional, o que conversa predomina mais em casa, porque o que eu observo no meu entorno é que muitos pais, crentes, líderes nas suas igrejas, eles não conseguem articular de maneira clara a sua própria fé. Não conseguem. Eles não conseguem articular de maneira viva a sua fé em termos econômicos, morais, éticos, políticos, religiosos. Eles não dão conta de fazer isso. Eles não dão conta de dar
de explicar a razão da esperança que eles têm em Cristo Jesus. Então, essa semana eu participei de uma live em homenagem ao nosso querido René Padilha, que faleceu no último dia 27 de abril, né? Talvez o maior missiólogo da América Latina. Tive o privilégio de conviver com ele, esteve aqui na nossa casa algumas vezes, esteve conosco no Canadá. Desde a década de 80, eu convivi com o René e parte da sua família. E o depoimento da Ruth Padilha, que estava nessa live, é uma coisa impressionante, porque o René, uma marca do René, foi a integridade. O René tinha uma vida extremamente simples. Simples. Talvez tenha sido o líder religioso da América Latina onde mais dinheiro passou pelas mãos de contribuições de instituições da Europa, americanas. Ele investiu isso tudo no trabalho da América Latina. Era um homem de uma vida simples. Você ia na casa dele, sobremesa às vezes servida em potinho de margarina, o copo de água era copo de geleia. A vida dele era extremamente simples, ele tinha muita dificuldade de ir num restaurante, não porque ele fosse uma pessoa legalista, mas ele e a primeira esposa dele, a Karen, tinha muita dificuldade de lidar com certas coisas. A roupa dele era bastante simples, os trajes dele muito simples, uma pessoa extremamente íntegra, apaixonada pela Bíblia, por Deus, pela América Latina, pela teologia, pela Igreja de Jesus Cristo. A família toda, a família inteirinha, recebeu a influência da integridade, simplicidade, fidelidade do René. Mesmo vivendo em países distantes, a Ruth em Costa Rica, René na Argentina, e a família espalhada por vários lugares, a influência foi decisiva. Então, assim, as conversas, os livros, as leituras, né? É isso, é isso. É essa influência. E nós estamos influenciando. Estamos. E os nossos filhos estão percebendo. E se a nossa fé não é viva, eles vão perceber isso muito mais rapidamente do que a gente imagina. Uma coisa que eu percebo, Ricardo, tendo amigos que, né, eu sou novo, tô com 30, não mais tão novo quanto... Já sinto algumas coisas que eu não sentia aos 20, mas sou novo, né? E você vê amigos que foram sérios companheiros de tempos de adolescência, foram liderança local, e você vê eles se distanciando da fé, né? Às vezes até, mas não só se distanciando, mas se tornando rivais, se tornando agressivos, assim. E não vou fazer a leitura de quem saiu, mas uma das coisas que sempre marcou de quem ficou é muito nítido isso, assim. Pais que tinham prioridades, assim, sabe? Não, todo mundo ali tinha, muitos deles tinham pais crentes, mas você ia notando, assim, prioridades de escolha, prioridades de dedicar tempo, prioridades de geral, assim. Eu acho que é algo difícil de pontuar ou de explicar, fazendo uma lista de 3, 4 pontos, sabe? Mas todo mundo talvez soubesse falar das doutrinas corretas, saber explicar pontos do credo, talvez até dessem aula, mas na hora que você ia passar o fim de semana na casa, tem coisas que são meio materiais, assim, né? São mais muito difusas mesmo de falar, assim. E eu acho que a gente tem visto isso, né? Pais que correm atrás de programas, de ministério, que terceirizam, né? Acham que se eles estiverem num determinado local, com um determinado tipo de serviço prestado, é isso quem vai segurar, o filho adolescente, o filho criança, e não é. Isso é muito forte, André. Eu tenho uma amiga minha, na verdade, ela tem até um vínculo de parentesco comigo,
mais uma vez, assim, na procura dela, o argumento, assim, não tem problema nenhum quando as pessoas mudam assim de igreja, mas quando ela me procurou para dizer que ia para uma determinada igreja, assim, o argumento dela foi esse, né? Foi o programa, né? E eu falei para ela, falei, olha, o que influencia a fé de uma criança, um adolescente, são relacionamentos, não é o programa. Eu não conheço ninguém que permaneceu fiel a Cristo por conta de programa. Eu conheço muita gente que permaneceu por conta dos relacionamentos, amigos fiéis, pessoas que ajudaram, caminharam juntos, choraram, oraram juntos. Essas pessoas, sim, elas ajudam você a permanecer na fé. Mas hoje, numa cultura pragmática como a nossa, a gente acha que um bom programa, não, eu vou para tal lugar porque lá tem isso, tem aquilo, tem atividade assim, e nós substituímos esse relacionamento e essa influência por esse mundo de programas, né? Onde tentamos manter as pessoas absorvidas. Eu acho tudo isso muito bom, como eu digo, assim, não sou contra nada disso, muito pelo contrário, não sou contra. Mas eu tenho muito receio de quando nós substituímos o relacionamento, quando pais, por exemplo, te procuram para dizer, olha, tenta trazer meu filho de volta, tenta ajudar meu filho, olha, meu filho... Não... Mas, assim, parece que eles não olham para dentro para dizer, olha, a minha fé não foi modeladora para a vida do meu filho. Meu filho, minha filha não olharam para mim e disseram, puxa, eu quero ter uma fé viva como essa. Não. Então, gente, é um esforço, às vezes dá certo, mas pelas estatísticas, a maioria das vezes não dá certo. Não dá. E eu entendo quando algumas pessoas abandonam tudo isso porque não encontraram sentido. Eu entendo. Não justifica, mas eu entendo. Então, assim, eu não quero depois, no final desse curso, não gosto de chamar assim, mas vamos chamar, eu não gostaria, no final desse curso, que a gente saísse daqui, agora nós vamos criar um ministério de mentoria na nossa igreja. Ou nós vamos criar um programa de direção espiritual. Nós vamos criar no seminário o curso de direção espiritual para formar diretores e diretoras. Não, 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 não. Não vamos fazer isso, não. O que para mim é importante é a gente entender que de onde nós nos encontramos exatamente agora, nós estamos modelando a vida de alguém, para melhor ou para pior. Quer queiramos, quer não. Estamos. E não é um programa. Eu acho que isso desafia muito. Não sei se mais alguém, a gente já está passando até um pouco do tempo, mas se mais alguém quiser comentar, vou até abrir a possibilidade dos microfones aqui. Isso desafia muito, né? Bom, eu já comentei isso com você, já comentei isso no Emaús, acho que já comentei isso na igreja, não sei se aqui, né? Acho que isso de como que você, que fé que você tá, que as pessoas estão enxergando em você, né? Tem dias que sim, eu acho que a nossa fé é contagiante, a nossa fé talvez inspire, talvez levante dúvidas e o nosso testemunho impacte as pessoas que estão ao nosso redor de maneiras positivas, né? E tem dias que eu olho para o meu coração e eu fico perguntando, Jesus, o Senhor falou que ia ter um poço de água viva jorrando aqui e tá deserta a coisa, assim, acho que não estou impactando positivamente ninguém, assim. E eu sei que, ok, né, isso faz parte, assim, né, você lê a experiência
gente fiel no passado, e muita gente passou por isso, assim, não precisa ficar num martírio, assim, mas ser puxado para a responsabilidade, assim, nos âmbitos familiares, nos âmbitos dos relacionamentos próximos, é necessário, mas acho que bate esse senso mesmo, né, de, pô, passa por mim a coisa, passa por cada um de Esse, nós. esse processo, o André, assim, o desafio da transmissão da fé, acho que podemos chamar assim, os católicos já vêm trabalhando com isso há muito tempo. Desde o início dos anos 90, eles já vinham trabalhando com isso, já tem uma literatura deles sobre isso. No mundo evangélico, a gente demorou um pouco, mas o que eu disse, e eu reafirmo isso, e acho importante que a gente saiba disso, é que a transmissão da fé não será mais natural. Não será mais. Tá? As opções, a estrutura, como eu já descrevi, da própria sociedade, do mundo religioso, as expectativas dos adolescentes e dos jovens, a busca pela autonomia radical, a necessidade das pessoas hoje se criarem, se definirem e terem várias possibilidades de identidade. Tudo isso traz um cenário completamente novo. Novo. E os nossos filhos e nossos netos participam dessa realidade cultural, dessa realidade que está presente aí nas escolas, nas conversas, nos amigos, no bate-papo, está presente. Então, a transmissão não será mais natural, não será. Né? Então, não temos hoje uma garantia de que os nossos filhos ou netos permanecerão. Eles vão encontrar uma infinidade de obstáculos muito robustos à fé na vida deles, né? Na universidade principalmente. E os argumentos nossos, dos nossos pais, eu de vez em quando, para alguns pais, eu pergunto para eles, né? Por exemplo, quando os filhos enfrentam debates na escola, na universidade, sobre questões políticas, éticas, sexuais ou de sexualidade, etc., a opinião dos pais, o argumento dos pais é extremamente precário. E esses jovens não vão engolir esses argumentos. E nós vamos ter que, assim, o dever de casa para os adultos é grande. É grande. Não é pequeno, não. Então, você que é pai, é mãe, é importante você dar sentido para a sua fé. É como eu disse no início, eu usei alguns exemplos assim, até bastante simples, se não simplistas, né? Mas, assim, de cristãos que têm convicções claras, sólidas, mas não faz sentido para a vida as suas convicções. Não se veem filhos e filhas amados de Deus, não se veem. Carregam culpa, mesmo sabendo que Deus em Cristo nos perdoou, mas a culpa é esmagadora. Não enfrentam os problemas e as dúvidas que têm que enfrentar. E isso faz com que a nossa fé seja bastante vulnerável, extremamente vulnerável. Por exemplo, muitos pais não vão saber lidar com questões como criação, Gênesis 1, 2 e 3, teorias evolutivas, o que eles vão ouvir na universidade. E muitos jovens se calam na universidade porque os argumentos que eles aprenderam em casa não são suficientes para enfrentar o grande debate acadêmico. E aí eles ficam com vergonha. Essa vergonha cresce. E, de repente, até para dizer, olha, eu sou evangélico, é pagar um mico enorme.
Então, eles vão se retraindo. E chega um momento onde eles dizem, não, eu não acredito mais em nada disso. Mas qual é o argumento que nós vamos trabalhar para ajudá-los a dar sentido? Se eles creem num Criador, qual o sentido disso para a fé deles? Qual o sentido? De que maneira isso se relaciona com a ciência, com as teorias que estão aí, como que elas podem ser compreendidas, refutadas? Qual o significado da fé? São inúmeros os desafios que nós temos. Precisamos dar sentido para a nossa fé. E, gente, a nossa fé, mesmo para nós adultos, muitas vezes, ela não faz sentido. Não faz. Deveria fazer. Ela existe para dar. Mas a superficialidade com que lidamos com ela nem sempre nos permite dar sentido a ela, pessoalmente, comunitariamente. Bom, obrigado. Acho que sai todo mundo pensativo, incomodado, no melhor sentido possível, mas assumindo essa responsabilidade e buscando em Cristo essas respostas que esse senso de dependência que faz parte da fé, né, nos alcance. Tiveram mais algumas perguntas aqui. Eu, como fiz na semana passada, as anotei. O que eu falhei foi em passar, não a fé adiante, mas as perguntas para o Ricardo. Mas tem pelo menos duas aqui que eu repasso também e passo isso no nosso grupo. A falha foi minha. Mas vamos encerrar orando, buscando a Deus. E aí depois eu passo para o pastor Ricardo novamente, só para ele comentar brevemente do livro, como tinha Obrigado. citado. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Quando nós somos lembrados, constatamos, somos colocados diante desse diagnóstico de tanta coisa que afetou a transmissão da fé, Deus, nas últimas gerações, no cenário americano, canadense, certamente sabendo que o brasileiro não foi tão diferente assim. Nós agradecemos, Pai, agradecemos porque estamos aqui. Fomos alvo da Tua graça, apesar de nós, apesar das situações culturais ao nosso redor. Com certeza, Deus, cada um de nós aqui pode citar pessoas que foram referência nesse processo, Lloyds e Eunices, como Timóteo teve, pais ou mestres ou orientadores, ou pastores, ou homens e mulheres, Deus, que foram bastiões, foram pontos de referência para a nossa fé. Muito obrigado, Deus, pelos mentores, conscientes ou não, com esse título ou não, o Senhor nos deu referências. Nós te louvamos, Pai. E pedimos que esse senso de responsabilidade, esse diagnóstico da realidade que é colocado diante de nós, ele realmente nos impacte. A gente não quer fugir das crises ou do peso que ele nos coloca. A gente quer afirmar a dependência que temos do Senhor, Deus, para responder a tudo isso, para responder a essa geração que está aqui, já está presente nos nossos irmãos, nos nossos filhos, nos nossos amigos, ou nos amigos, filhos, netos de conhecidos que nós amamos, Pai. E de pessoas mesmo da nossa geração. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a perceber o mover do Senhor, a estarmos sensíveis ao seu direcionamento, a estarmos encharcados da Tua presença, da Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a encontrar sentido aos nossos questionamentos e às nossas situações, ou a pelo menos ter certeza da Tua presença, como foi com a experiência de Jó. Que a Tua presença seja a nossa principal resposta, nossa principal âncora, Deus, porque estamos diante do Senhor e
toda e qualquer resposta começa aqui, Pai. Nós te agradecemos pela tua presença, tua fidelidade, pedindo que o Senhor nos guarde até a próxima semana, agradecendo pela vida do Ricardo, da Tininha, por eles serem exemplo dessa fé viva, dessa fé que testemunha para nós, Deus. Guarda-nos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, alguns perguntaram, o André pediu para rapidamente falar desse meu novo livro, que saiu agora, deve ter chegado ontem ou hoje, na Ultimato. O título do livro é Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. Esse é o título dele. E, assim, rapidamente, não vai ser um spoiler do livro, mas assim, esse livro foi escrito em 2 fases, né? Em março do ano passado, eu preguei 3 sermões na nossa igreja sobre as parábolas de oração em Lucas. Lucas é o único evangelho que apresenta as 3 parábolas de oração que Jesus ensinou. Em Mateus 11, a parábola do amigo importuno, Mateus 18, a parábola do juiz iníquo e da viúva, e logo depois do publicano e fariseu. A do capítulo 11, ela vem logo após a oração do Pai Nosso, como resposta de Jesus ao pedido dos discípulos para que ele os ensinasse a orar, e segue com aquele texto muito importante do pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, etc. Bom, meu filho mais novo me incentivou a transformar aquilo num pequeno livro, um booklet, um livreto assim como meditação bíblica. E em julho eu resolvi e comecei, assim, o meu sermão normalmente eu escrevo, já tinha assim umas 6 páginas para cada parábola, fiz uma introdução e dei um trato no que eu já tinha escrito, e faltava apenas uma conclusão que em setembro já assim estava pronto, né, sem essa conclusão. Bom, isso era a proposta do livro. Mas no dia 10 de outubro, o nosso filho mais velho, Tiago, que vinha num tratamento de câncer desde 4 de setembro de 2019, quando foi diagnosticado, no dia 10 de outubro, logo depois de celebrarmos o aniversário de 2 anos do seu filhinho, ele foi internado com um derrame de pleura para drenar, mas aquilo já era consequência do câncer, e ele, na verdade, acabou não saindo mais no dia 7 de novembro, um mês depois ele veio a falecer. Bem, com o falecimento do Tiago, eu olhei para aquilo, depois, claro, de um período de luto que passamos, eu olhei para tudo aquilo e nada daquilo me fazia mais sentido. Eu confesso que naqueles dias que se seguiram, eu não sentia a menor vontade de orar. Se alguém me pedisse para orar, interceder por alguma coisa, era para mim muito difícil, muito difícil. E aquele drama, aquele conflito permaneceu. Não consegui olhar para a minha meditação nas parábolas e tentar mudar alguma coisa, não que não possa acrescentar nada, mas achei que aquilo que eu havia escrito estava bom, achei que não tinha nada assim que não fosse coerente com o que eu percebia nas escrituras. Mas, por exemplo, a parábola do amigo importuno termina Jesus dizendo que Deus dará tudo aquilo de que tivermos necessidade. E continua dizendo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. E eu falei, bom, ele não me deu o que eu tinha necessidade. Eu não recebi. Aqui em casa, a Tininha, eu, a família inteira, no país inteiro, muita gente orando pela cura dele, mas não aconteceu, ele morreu.
E na parábola do juiz e da viúva, Jesus diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos, né? Pode demorar, mas ele fará justiça. E nas nossas orações, a gente esperava que a justiça fosse feita, né? E orava não para que Deus atendesse uma demanda minha, pessoal, mas o Tiago e a Flávia, eles têm um filhinho que tem meu nome, o Ricardinho, ele tem a síndrome de Down, e eu orava e dizia para Deus que para mim era justo que o Tiago continuasse vivo, porque o filhinho ia precisar do pai, as necessidades do Ricardinho demandavam a atenção do pai, da mãe. Então, essas coisas ao longo do processo, elas cresceram muito em mim. E uma convicção nova que eu nunca tive, porque eu nunca havia vivido experiências dessa natureza, elas foram crescendo, né? E na medida em que eu percebi o ensino de Jesus sobre oração e fé, eu pude ver que o ensino dele é muito objetivo, muito claro, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, todo aquele que pede recebe, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebeste, assim será convosco, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. E Jesus repete isso inúmeras vezes, e tudo é muito claro, muito objetivo, mas não aconteceu, né? Não aconteceu. É como o C.S. Lewis diz no livro Anatomia de uma Dor, né? Eu bati, a porta não abriu, eu busquei, não encontrei nada, eu pedi, não recebi, e esse era o meu sentimento, e eu precisava lidar com isso. Algumas pessoas até me procuravam para dizer, não, Deus não fez o que você queria, mas ele fez melhor. Eu dizia, olha, eu não duvido que Deus sempre faz e faz melhor, mas o meu problema é que ele não respondeu à minha oração. Que ele fez alguma coisa melhor, etc. Tudo bem, está ótimo. É melhor do que o que eu teria, do que eu pedia. Mas a minha oração não foi respondida e eu preciso lidar com isso, né? Então, o livro tem esse outro lado, assim, de como que a gente enfrenta esse dilema da oração não respondida, que não é necessariamente um não, é a oração não respondida. É diferente. O não é uma resposta. Embora muitas vezes a gente trata isso de uma maneira muito superficial, mas o não é uma resposta. Quando Paulo orou para que Deus tirasse o espinho da carne, a resposta foi não, mas teve um sim, né? A minha graça te basta. E isso para Paulo estava de bom tamanho. Mas não se trata de considerar o não como resposta, mas o nada como resposta, né? E eu me deparei que não era só um problema meu, né? Outras pessoas eu percebi que reportavam, e aí eu fui atrás e li algumas coisas. E, enfim, o livro permanece com uma meditação sobre as parábolas. Aí eu fiz uma outra introdução, onde eu descrevo assim esse drama pessoal, familiar que nós vivemos. Entro com a introdução das parábolas, tem a meditação das parábolas, e aí, na conclusão, eu tive que olhar para todas essas perguntas para as quais eu não tinha resposta. Várias eu ainda não tenho, mas alguns vislumbres do sentido dessas coisas eu comecei a, a, a olhar para dentro. A olhar para dentro de mim mesmo e buscar. É o que eu digo aqui, disse hoje na aula, né? Ou seja, a fé diz respeito a essas realidades, não a outras. Essa é uma realidade que muita gente vive. Eu até comento assim no livro, não vou falar mais nada não, mas, por exemplo, a forma como nós tratamos a vontade de Deus, para mim, assim, é muito confusa, né? Porque quando a vontade de Deus passa a ser qualquer coisa, então, assim, orei para meu casamento estar em crise, para Deus restaurar e eu não me separar da minha esposa. E aí eu separo, aí eu digo, que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus pode ser o casamento continuar e o casamento não continuar.
a vontade de Deus torna-se qualquer coisa. E nós temos uma tendência de transformar qualquer coisa na vontade de Deus. É desse jeito mesmo? Faria algum sentido orar dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, se qualquer coisa que acontecer aqui na terra é assim mesmo que tinha que ser? Bom, fica a pergunta, né? Vocês podem encontrar suas próprias respostas. Eu procurei tentar dar algum sentido para essas coisas para a minha própria vida, para a minha caminhada de fé. Eu precisava encontrar respostas para lidar com isso, né? E não vou dizer que encontrei todas as respostas e nem que todas as respostas que eu encontrei tenham sido totalmente satisfatórias, mas é um pequeno esforço de dar sentido a uma fé confusa, às vezes imatura, limitada, como a que eu tenho. Então, está aí, né? Espero que ele ajude e que não atrapalhe mais ainda a vida de ninguém. Tá bem? Obrigado, Ricardo, pelo Nada. testemunho, por compartilhar isso com a gente. Obrigado pelo livro, por expor isso na disposição de abençoar outras pessoas. A gente vai ficando por aqui, gente. Eu vou encaminhar o link para o livro lá no site da Ultimato, lá no grupo também. Por favor, ajudem a gente. O momento é de dor, muita gente passou por situações parecidas. Eu tenho certeza que vai ser um instrumento de Deus para isso. Obrigado, Boa André. noite. Muito obrigado pelo seu cuidado e a atenção que você tem dado aí para o grupo todo. Eu sei que é muito trabalho, mas Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Boa noite, gente. O pessoal de Brasília, Goiânia, Anápolis, eu recebendo o livro, eu levo. Eu dou um jeito de passar para vocês. Quem mora longe daqui, vai lá na Ultimato e compra. Tá bom? Tá bom. Já encomendei o meu. Eu já vi. Já vi. Tchau, tchau. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Ricardo. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite. Uhum.